Vamos falar nesta aula sobre as tradições orais dos judeus. Na verdade, essas tradições orais, elas também são conhecidas como Torá oral. O que quer dizer isso? Por que Torá? Torá é o nome que comumente se dá aos primeiros 5 livros da Bíblia, também conhecido como Lei de Moisés. Torá, essa palavra quer dizer instrução. Aqueles primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são chamados de Torá, instrução. E a Torá oral, segundo os fariseus e os rabinos, é uma instrução que foi dada por Deus diretamente para Moisés, ainda na época do Monte Sinai, quando Moisés recebeu a lei de Deus. Então, essa Torá oral seria uma explicação do que significaria a Torá escrita. É como se Deus tivesse dado diretamente a Moisés explicações sobre os 5 livros da Bíblia que Moisés escreveu. Então, sem a Torá oral, Moisés e ninguém poderia entender corretamente o significado dos primeiros 5 livros da Bíblia. Por que é chamada de Torá oral? Porque essa Torá oral, essa explicação da Torá escrita, ela não foi produzida de forma escrita, como a Torá normal. Ela foi transmitida oralmente, boca a boca, entre os anciãos de Israel. Ancião é uma palavra para os mais velhos de Israel, que naturalmente eram considerados os mais sábios pela experiência de vida, pela experiência teoricamente que tinham com Deus, pelo conhecimento que teoricamente tinham também da palavra de Deus. Normalmente os anciãos eram os sábios, aqueles que orientavam o povo de Deus. Então, a Torá oral, a princípio, ela teria vindo de Deus para o próprio Moisés, depois de Moisés para os anciãos, para os mais velhos, e assim foi se passando de tempos em tempos, de ancião para ancião. Todos os anciãos de Israel, conforme o ensino dos fariseus, eles iam recebendo a Torá oral e transmitindo de geração para geração, de ancião para ancião. Pois bem, quando chegamos no período chamado interbíblico, que é aquele período em que não houve profeta no meio do povo de Deus, que período é esse, professor? É o período entre o Antigo e o Novo Testamento. Foi um período ali de mais ou menos 400 anos. Então, nesse período, ali entre o 4º século antes de Cristo até a vinda de Cristo, esse período chamado de período interbíblico, nesse período surgiu o farisaísmo. E os fariseus, eles ensinaram, ou pelo menos declararam, que a tradição da Torá oral chegou até eles. Desde a época de Moisés, no Monte Sinai, vinda de Deus para Moisés, de Moisés para os anciãos, passado todo aquele período do Antigo Testamento, ela chegou finalmente até os fariseus na época do período interbíblico. E aí os fariseus passaram a ser os guardiões dessa Torá oral, dessa interpretação dos primeiros 5 livros do Antigo Testamento, do que nós chamamos de Antigo Testamento. Os fariseus se tornaram responsáveis pela Torá oral até mais ou menos o 2º século, quando o farisaísmo começou a assumir, e aí os rabinos passaram a ser os líderes da religião judaica. Por isso que nós dizemos que o judaísmo hoje é um judaísmo rabínico, porque os rabinos, os mestres, os intérpretes, vamos dizer assim, oficiais da palavra de Deus, eles foram aqueles que receberam a tradição oral, a Torá oral, e continuaram passando essa tradição de rabino para rabino. Então, hoje, se você olhar, por exemplo, para o judaísmo, ele segue um livro chamado Talmud, que nada mais é do que um livro composto de 2 livros. Ele tem uma parte chamada de Mishnah. O que é a Mishnah? A Mishnah é a Torá oral, aquela tradição oral que teria vindo de Deus lá no Sinai, que passou a ser escrita, porque nós vimos, ela era uma tradição oral, era passada de boca em boca. Só que quando foi ali mais ou menos por volta do 3º século depois de Cristo, ou seja, não havia mais os fariseus, eram só os rabinos. Lá por volta do 3º século, meados do 3º século, mais ou menos em 250 depois de Cristo, essa tradição oral, essa Torá oral,
foi escrita, ela foi colocada no papel. E aí ela passou a ser chamada de Mishnah. A Mishnah, ela juntamente com a Guemará, esses dois escritos compõem o Talmud. Bom, a Mishnah é a Torá oral. E o Guemará? O Guemará são comentários e explicações, interpretações sobre a Torá oral. Então, só recapitulando, a Torá oral teria tido a sua origem em Deus, seriam explicações de Deus sobre os primeiros 5 livros da Bíblia, e depois essa tradição oral se transformou na Mishnah. A Guemará seriam as interpretações e explicações e comentários dos rabinos sobre a Torá oral. Esses dois escritos, a Mishnah e a Guemará, compõem o que hoje nós conhecemos como Talmud, que é o livro base do judaísmo atual, do judaísmo chamado judaísmo rabínico. Por que eu estou trazendo essa informação para vocês? Pelo seguinte, nós não sabemos se realmente houve essa Torá oral. A própria Bíblia, o Antigo Testamento, por exemplo, não fala nada sobre isso, de que Deus teria transmitido um ensino à parte daquilo que nós temos escrito, particularmente para Moisés, e que Moisés teria transmitido esse ensino para os anciãos e que se passou de ancião para ancião até chegar nos fariseus e depois nos rabinos. Não há nada na Bíblia sobre isso. Isso foi uma coisa que surgiu naquele período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento, surgiu particularmente entre os fariseus e foi mantido pelos rabinos, e é mantido até hoje. Essa ideia de que Deus teria transmitido uma explicação a respeito dos primeiros 5 livros da Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Se não está na Bíblia, não temos garantia nenhuma de que realmente essa interpretação do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia, tem origem divina. Não temos qualquer garantia com respeito a isso. Pode ter sido uma invenção dos religiosos judeus. Pode ter sido. Outra coisa, a Guemará, ela se dedica a explicar e a comentar essa tradição oral. Ela se dedica a fazer isso. Então vamos imaginar aqui o seguinte: se essa Torá oral, se essa tradição escrita não teve origem em Deus, se ela não teve origem em Deus, então ela não deveria ser considerada como fonte de autoridade para nós. Não deveria. E se a Guemará se dedica a comentar a Mishnah, que era a tradição oral, então pior ainda, porque ela fica se dedicando a comentar algo que nem mesmo teria vindo de Deus. O fato é o seguinte: o judaísmo atualmente ele está muito mais comprometido na prática com o que está no Talmud do que com o que está no Antigo Testamento. Se você for observar hoje a religião judaica, as suas práticas, os seus ensinos, os mandamentos que ela observa, na sua maioria você vai ver que eles são, na verdade, a fonte deles é a Mishnah e a Guemará. A Mishnah, a tradição oral, que teria se originado em Deus, segundo eles, e a Guemará, que é um comentário da Mishnah. Por isso que às vezes você vê noticiários na televisão, quando chega a época de Páscoa, aí fala como é que o judeu celebra a Páscoa dele. Aí mostra lá um ritual, um determinado tipo de alimento, alguma coisa assim. Aí você vai procurar descobrir onde no Antigo Testamento que nós temos aqueles preceitos, a forma como está ali, a forma como eles celebram, como eles observam, e você descobre que, na verdade, o que eles seguem ali naquela celebração não tem sua origem no Antigo Testamento, mas tem sua origem lá no Talmud. Quando você vê, por exemplo, que o judeu, na véspera do Shabá, na véspera do sábado, ele acende 2 velas, e tantas outras coisas que eles fazem, você vai procurar no Antigo Testamento. Onde é que está isso no Antigo Testamento? Você não acha. Por quê? Porque a fonte daquilo são os ensinos dos rabinos. O judaísmo atual, ele tem se caracterizado mais por uma fidelidade ao ensino rabínico do que, na verdade, ao que está escrito no Antigo Testamento. E a grande pergunta para nós que somos cristãos, que não pode deixar de ser feita é: essas tradições vieram mesmo de Deus? Eu dei o exemplo na aula passada sobre a tradição
de lavar as mãos. Como deve ser lavadas as mãos? Onde que no Antigo Testamento você vê alguma explicação sobre como as mãos deveriam ser lavadas? Que esse ritual deveria ser praticado sempre antes de comer o pão, deveria ser praticado por todo judeu e que deveria ser daquele e daquele jeito. Onde é que você vê isso? No Antigo Testamento que não é. No Antigo Testamento que não é. Aquilo ali veio de onde? Do ensino rabínico. Então, muitas pessoas estranham por que o judaísmo pensa desse jeito, age desse jeito, ensina desse jeito e não entende. Mas agora você vai estar entendendo por quê. É porque o que eles seguem, o que eles fazem hoje na prática tem sua origem mais no Talmud do que no Antigo Testamento.